Olá, sejam bem-vindos ao Viva Saúde, um novo programa que marca as comemorações dos 20 anos da TV Viçosa. Este programa é feito em parceria entre a TV Viçosa e o curso de Medicina da UFV por meio do programa Medicina Consciente. O Viva Saúde vai falar sobre saúde e qualidade de vida e tem como objetivo mostrar a você que nos assiste que a saúde física e mental depende dos nossos investimentos diários em cuidados e prevenção. No programa de hoje, vamos falar sobre a ansiedade. Considerada a doença do século, a ansiedade é um mal que afeta o mundo moderno, sempre correndo com muitos afazeres, informações e apelos. Não dá para fugir dela nos dias de hoje, mas qual é o limite de normalidade nos níveis de ansiedade? Há muitas pessoas que sofrem deste mal com grandes prejuízos à saúde e à qualidade de vida e nem se dão conta disso. Para falar sobre ansiedade, nossa convidada de hoje é a psicóloga Audalice Cavalieri. Alda, seja bem-vinda ao nosso programa. Vamos começar explicando o que é ansiedade. Qual é o comportamento típico de um ansioso que foge dos padrões normais, como a gente falou aqui, dessa correria do mundo moderno? Bem, primeiramente a ansiedade ela realmente tem sido imensamente encontrada nos nossos meios e, como você bem colocou na abertura do programa, considerado o mal do século, né? E todo comportamento que nos leva a imaginar ou a diagnosticar inicialmente, perceber um comportamento ansioso, é aquele comportamento inquieto, um comportamento de uma pessoa que não conclui as coisas que começa, muda de um assunto para outro, tá? Bem dentro do nosso cotidiano são esses os comportamentos que a gente começa a encontrar. Uma insatisfação com o que faz, sabe? O que faz nunca está bom, aquilo que começou a fazer não vai dar certo, a pessoa começa a desencadear alguns comportamentos, algumas consequências disso no dia a dia, às vezes alimentar-se mal, ou muito, ou pouco, né? A gente tem casos de obesidade que são decorrentes de ansiedade. Às vezes nós vamos ver essas consequências no relacionamento, que são pessoas que não dão continuidade aos relacionamentos, interceptam as relações, né? Trocam de amizades, as pessoas já não servem mais para poder compartilhar as mesmas ideias, porque ela troca muito de ideia, a própria pessoa cria essa inquietação e ela não sustenta essa continuidade, não é? Que toda conversa precisa de ter um início, um meio e um fim. Assim as tarefas também. Não é? Mas todo mundo não é meio assim hoje em dia, não? Sim. Qual e é o quando limite você fala do limite, transtorno? Esse é um detalhe muito importante de todo mundo aprender a definir. Veja bem, a ansiedade num período de alfabetização numa criança, ela é importante existir. Porque é a ansiedade que provoca curiosidade, que busca o novo, não é? Então, o importante é saber dosar isto. Porque quando você quer o novo, quando você quer buscar alguma coisa para mudar, alguma inovação na sua vida, você quer fazer isso rápido, não é? Porque você espera que aquilo seja bom. Então, num processo de aprendizado, um certo grau de ansiedade é benéfico. Existe uma autora, uma pedagoga, né, que é a Madalena Freire, que fala isso com muita clareza, que inclusive no processo de alfabetização, o professor, os pais precisam também de identificar os seus graus de expectativa para permitir que a criança aprenda a ler, aprenda a desenvolver essas primeiras atividades escolares. No mundo do trabalho também, né? Porque Mesma essa coisa. ansiedade pelo novo, de estar sempre buscando reciclar, isso para os apelos do mundo de hoje é interessante. É interessante e necessário que a gente saiba dosar, porque paralelo a isso, a tantas oportunidades, nós também convivemos com muitos recursos que aceleram tudo para nós, não é? Então, há 20 anos atrás, a gente não tinha o ingresso da informática na nossa vida como a gente tem hoje. A informática, ela é um recurso importantíssimo, ninguém vai conseguir mais ficar sem usá-la,
mas ela tem uma ação contribuinte na ansiedade. É um gerador de ansiedade. Com certeza. Porque quanto mais você busca, mais opções ela te oferece. Não é? E a gente fica sempre muito dependente, assim, tá sempre abrindo e-mail, abrindo rede social, tá sempre querendo uma novidade, alguma coisa, né, que gera uma ansiedade e desfoca a gente do que é o cotidiano, né? Hoje nós já escutamos, Leia, as pessoas relatarem que perdem muito rápido a objetividade quando estão diante do computador. Porque você vai ao computador para buscar uma determinada informação, mas você chega ali, você encontra um universo à sua disposição. Então é muito difícil você ficar focado naquela busca que você foi fazer inicialmente. Mas como é que eu identifico a existência de um transtorno de ansiedade? O que é esse transtorno que foge dessa coisa do dia a dia? Então, o transtorno, nós vamos perceber quando esse grau de ansiedade ainda indeterminado, ainda indefinido, essa inquietação, essa agitação, começa a gerar interferências na sua produção geral. Todos nós temos uma rotina a cumprir, né? Nós temos os horários regulares, nós temos as escolas com os horários a cumprir, o trabalho com os horários a cumprir. De um modo geral, as pessoas processam o comportamento desse modo. E o transtorno, ele pode começar a ser observado exatamente através da nossa rotina, porque nós começamos a minar esse desconforto, essa agitação, exatamente nas coisas que a gente faz no dia a dia. Então não é uma reação, um comportamento que muda tão difícil assim de perceber. Mas como assim? Né? Dá um exemplo. Olha, por exemplo, nessa relação com informática, com internet, por exemplo. Nós vamos ver, então, estudantes que usam muito o computador, né? Você usa para consultar porque você tem um trabalho para desenvolver, tá? E à medida que você vai fazer a sua consulta, você entra no computador, acessa seus dados iniciais, mas dali você já muda para outra coisa. Lembrei de olhar isso. Será que fulano me respondeu o e-mail? Quem será que botou foto no Facebook? Tá? E aí aquele objetivo inicial vai ficando para trás e ela vai acumulando atividades atrasadas. Tá? Ela vai acumulando situações, deveres, compromissos que ela está postergando, que ela não está cumprindo em tempo hábil. E ela tem uma rotina, essa pessoa tem atividades, tem horários, tá? E isso gera mais ansiedade, claro, porque ela não consegue cumprir com o que ela tinha que fazer. Então, esse desconforto, né, de que eu estou atrasada, fulano já fez, eu ainda não fiz, ou eu tenho que entregar esse material até dia tal, eu ainda estou na metade, isso começa a gerar um desequilíbrio na sua produção regular. Mas, por exemplo... Porque você começa a conviver com uma sensação de incompetência, sabe? De menos-valia, é porque eu não estou sabendo fazer, porque eu sou ou porque eu sou atrasado, porque eu não estou dando conta. Mas ela não tem, nessa hora, o discernimento para perceber que eu estou indisciplinado. Sabe? Essa pessoa demora mais a se dar conta da sua indisciplina pessoal. Isso acontece em criança, adolescente, em adulto, todas as... Um adulto que foi uma pessoa focada, centrada na adolescência, pode virar um ansioso na vida adulta? Olha, há chances, né? O desenvolvimento de uma pessoa centrada, desde a infância e adolescência, pode ser um comportamento preventivo a outros distúrbios, ansiedade, outras alterações. Mas a nossa vida muda todos os dias, não é? E mesmo aquela pessoa que foi muito centrada, muito disciplinada, se ela, num determinado momento da vida, ela convive com alguma coisa que que abalou a sua rotina, abalou os seus relacionamentos, tirou-a daquele ritmo que ela tem regular,
isso pode gerar um comportamento totalmente oposto, não é? Então, a ansiedade gera sofrimento para a pessoa. Ela gera essa sensação de desconforto em relação à vida. É isso que identifica o transtorno? Por que as pessoas vão para a terapia, para o psicólogo, para tratar de ansiedade? É porque gera sofrimento? Gera sofrimento. E as pessoas vão para a terapia, procuram um psicólogo. É bom quando procuram um psicólogo primeiro, né? A psicologia deve ser o primeiro serviço a ser procurado para avaliar essa condição. Te explico por quê. Tem parâmetros de avaliação para medir grau de ansiedade, para ver se é patológico? Existem instrumentos na psicologia que a gente pode aplicar, testes, medidas de avaliação para você verificar o grau de estresse, o grau de ansiedade, graus de depressão, inúmeras tabelas a gente trabalha com elas, tanto para a criança como para o adulto. E o que eu estava falando? Que quando o primeiro profissional que esse paciente deve procurar diante de um desconforto assim é o psicólogo. Por quê? Nós temos condições de ouvir mais tempo esse paciente, temos condições de avaliar um pouco mais a história familiar desse paciente, né? Nós temos uma oportunidade de discutir com essa pessoa esses dados, de modo que, se ela for procurar um medicamento, se for necessário encaminhar para um médico, nós vamos fazer isso. E, às vezes, não se trata de uma condição que necessita medicamento. Sabe, a prova disso, vou te dar um exemplo. Há pessoas que chegam ao consultório e discutem assim, a situação delas durante aquele período ali de 50 minutos, 1 hora, e quando voltam numa segunda consulta, falam assim, você não sabe como que eu melhorei. Nossa, mas eu estou ótimo, eu melhorei demais de ter vindo aqui da primeira vez. Mas por quê? Porque ela criou um espaço para falar disso, sabe? E o consultório de psicologia permite isso para o paciente. E a partir dessa criação desse espaço, dessa oportunidade, ela passa a refletir, a olhar a vida dela com um pouco mais de atenção? Isso, exatamente. Isso. Ela começa a rever, né, esse panorama que se criou na vida dela. E esse desconforto que está gerando. Isso, né? E com a oportunidade de um paciente, de um profissional que vai assinalando para esse paciente, ajudando esse paciente a encontrar esses caminhos que ele fez, sabe? Então, ele cria condições, espaço, e até porque o nosso trabalho, ele tem uma rotina de um atendimento semanal, sabe? Então, há momentos que as pessoas precisam de mais um atendimento, né, 2 vezes na semana, no início de atendimento. Mas a rotina recomendada é de um atendimento semanal, sabe? E isso pode atender e contribuir esse espaço para que ela possa se organizar semanalmente para se observar, para relatar o que aconteceu de novo, o que ela está necessitando agora. Para se modificar, inclusive. Isso. Aldalice, nós vamos para um pequeno intervalo. Viva Saúde faz um intervalo rapidinho, mas volta já. Um instante só. Voltamos a apresentar o Viva Saúde, um programa para melhorar a sua qualidade de vida. No programa de hoje estamos falando sobre ansiedade com a psicóloga Aldalice Cavalieri. Alda, tem uma coisa que ainda não ficou clara para mim. Quando se fala que ansiedade é esse desconforto da gente estar sempre devendo alguma coisa, sempre achando que tinha que fazer mais e não faz, não dá tempo. Não é todo mundo que é ansioso hoje, não. Eu ainda não consegui compreender muito assim, quando que eu, que sou mãe de adolescente, de criança, que tem em casa ou um marido ou um irmão, alguém que seja ansioso demais, quando é que eu digo para ele assim, será que você não está precisando de uma terapia? Vamos procurar um psicólogo? Ótimo. Essas situações familiares, elas nos remetem a encontrar com mais facilidade, né? Porque o ambiente familiar é um palco onde as pessoas revelam todas as suas características. E é muito interessante, muito importante quando os pais estejam atentos a isso. Eu, por exemplo, trabalho sempre com a parceria dos pais. Eu não atendo uma criança sozinha, nem um adolescente sozinho. Então, por quê? Porque há uma contribuição familiar
no surgimento desses caracteres. É isso, mas uma contribuição genética ou de comportamento? Também. Hoje nós não podemos negar a engenharia genética para nada, não é? Pai ansioso gera filho ansioso? É matemático assim? E por que a gente não pode negar? Porque hoje se fala muito nos tratamentos preventivos, não é? No esclarecimento da população, que é o que a gente se propõe a fazer aqui. Por quê? Não necessariamente uma pessoa que traz essa herança precisa de repetir. Então, quanto mais você se esclarece a respeito de alguma alteração de comportamento ou funcional mesmo, como existem algumas doenças que a gente sabe, maior deve ser o nível de cuidado das pessoas para que não repitam esse padrão. E que não contribuam para os filhos. Exatamente. Então, eu tenho um caso, inclusive, que eu atendi há algum tempo atrás, e esse menino era um menino com um déficit de atenção importante, com uma tendência à hiperatividade. Ele não era ainda uma criança hiperativa. E comecei a trabalhar com ele, com a mãe, que vinha mais frequentemente ao consultório, até que um dia veio o pai, que eu já havia convidado bastante vezes. Quando o pai sentou diante de mim no dia da consulta, eu vi a reprodução daquela criança. Era um menino grande que estava ali na minha frente. Era um comportamento quase que aprendido dele. Exatamente. Então, essas situações, se elas forem vistas com cuidado, com atenção, a gente pode obter melhores resultados do que quando as pessoas resistem a entender que existe alguma alteração. Ou seja, tem que tratar a família inteira. Não adianta tratar só o ansioso se Sem aquela dúvida. Ansiedade está sendo gerada ali. Dá resultados? Os resultados são bem positivos, assim? Você consegue sobreviver a esse mundo que nos apela o tempo todo por cada vez saber mais, informar mais, mas ter um foco, ter uma qualidade de vida que não gere tanta ansiedade? Consegue. E pela terapia? Consegue. Só com a terapia? Consegue. Em muitos casos a gente consegue administrar só na psicoterapia. Quando há necessidade de medicação, nós vamos encaminhar, nós vamos sugerir, procura o médico que pode estar atendendo essa pessoa. Quando sabe? é que há necessidade de medicação? Quem é o médico indicado para tratar? Olha, o médico, um bom clínico geral, né, que quase todas as especialidades passam por 2, 3 anos de clínica médica, né? Então, um bom clínico geral, atento, ele pode medicar. Se for o seu médico que te acompanha com mais frequência, seu ginecologista, o pediatra dessa criança, né? E a medicação específica para alguns distúrbios, aí é feita por um neurologista ou por um psiquiatra. Mas é ideal que vá para uma psicoterapia e o psicoterapeuta encaminhe para esse Exatamente. médico, já dizendo assim, olha, seu caso é medicamentoso. Nós vamos precisar de ter um medicamento. Às vezes a pessoa esperou muito para procurar uma ajuda, então ela chega num nível de ansiedade que gera um descontrole maior, sabe? Por exemplo? Altera as relações familiares, as relações interpessoais no trabalho, sabe? A pessoa começa a cobrar muito respostas que ainda não existem, começa a cobrar muito resultados que ainda não estão na hora de acontecer. O ansioso é mal-humorado ou não? Nem sempre. Ele pode ser mais exigente, né? Mas não é uma via de regra encontrar uma pessoa que é ansiosa e que é mal-humorada, não. Uma vez tomando medicamento, tem que tomar o resto da vida? Também não. As pessoas ainda têm muito preconceito contra tomar remédio para essas doenças mentais, não é? Resistem e ao contrário também. Existem as pessoas que vão primeiro ao médico porque acham que tem que ter um remédio para isso. E o remédio é mágico. Né? Aquela pessoa que fala assim, bom, me dá um remédio aí que eu vou tomar e não vou fazer mais nada. Isso também não resolve. É a pessoa que não quer entrar nas suas questões pessois. Isso é importante, né? Isso é muito importante. Tem que, se não mudar o comportamento, não consegue se recuperar. Exatamente. Nós estamos falando, quando a gente fala de ansiedade, exatamente de alterações de comportamento. Então, quando essa pessoa resiste a fazer um trabalho que possa
gerar mudanças no seu comportamento, nós vamos ter essa pessoa é aquela que tende a achar que tudo ela vai resolver só com remédio. Com remédio, inclusive. Então essa é a pessoa que tende a tomar o remédio a perder de vista. E sem resultado, né? Sem Porque resultado. o remédio tem uma hora que ele para de fazer efeito. Ele não é que ele para de fazer efeito. Todo organismo pode se acostumar com aquela droga, não é? O que acontece de um modo geral é ela começar a buscar outro medicamento, sabe? É uma tendência de querer trocar de medicamento, porque aquele não está dando resultado. O que é parte do comportamento ansioso. Mas também não resolve, também porque não resolve. Mesmo com o medicamento, aquele incômodo vai continuar. Teve uma época que o nome do medicamento mais famoso chamava até a pílula da felicidade, né? Isso não existe. Não, não existe. A pílula da felicidade ela estava mais relacionada com os casos de depressão, né? Os remédios relacionados com a ansiedade são sedativos. Normalmente são os remédios que vão fazer você dormir, que vão descer os seus níveis de energia, vão sedar você um pouquinho. Isso gera problemas na vida também? Essa pessoa que só quer se resolver com remédio, o remédio também tem consequências? Sim, essa tendência de querer resolver só com remédio já é um problema, não é? Porque é uma postura de comodidade, não é? A gente vai encontrar essa postura relacionada com uma tendência de que sempre o que vai resolver a minha dificuldade é o que vem de fora. Desde que eu não preciso de mexer com nada, tá tudo bem. O remédio, o médico, não é? E há pessoas que vêm para o consultório de psicologia com essa expectativa também. Não é? Que bom que eu encontrei o psicólogo que vai resolver o meu problema. Mas não é por aí. O trabalho da psicologia é um trabalho de parcerias com a família, com os pais, com o paciente, seja criança ou jovem adolescente. É um trabalho de parceria, nós vamos fazer juntos uma caminhada. Mas, Alda, e se, por exemplo, uma mãe identifica um filho ansioso e você disse que a terapia tem que ser familiar, ela dá mais resultado, mas o pai não quer ir, ou o contrário? Como é que faz? Assim, ajuda, adianta? Pelo menos que a mãe vá, o filho vá? Ajuda. Sabe o que eu falo, Leia? Vamos trabalhar inicialmente com quem quer. Sabe? Porque se eu for trabalhar com as pessoas que têm dificuldade de vir, a gente não sai do lugar. Então eu oriento assim, olha, você está disponível, você quer vir, você quer participar? Vamos começar. E sabe o que acontece? No decorrer do atendimento, aquelas pessoas mais resistentes, elas passam a vir. Porque elas começam a escutar os diálogos em casa, elas começam a escutar o relato dos filhos. Então elas começam a perceber que essa participação, que ela tem alguma coisa para acrescentar. Eu tenho muitos casos de pais que inicialmente resistiram a vir, que falavam mesmo, não precisa contar comigo não que eu não vou, viu? Quem tem que ser tratado é ele lá, sabe? E que depois foram se aproximando do atendimento, foram entrosando gradativamente com essa proposta e que partilharam sem nenhum problema. Tenho casos assim muito expressivos disso. É muito diferente o comportamento de uma pessoa que passou pelo tratamento e melhorou? Ele continua vivendo nesse mundo cheio de apelos, mas ele tem um comportamento diferente? O que muda? Por exemplo, saber dizer não, ter mais firmeza em relação... Isso é uma cura? É um indício de que as coisas estão melhorando? De um resgate, sim. Não é? Ela começa a disciplinar a vida dela num outro formato, a esquematizar mais o seu dia a dia para cumprir a sua programação, para cumprir os seus horários, sabe? Para se dar conta de que começou alguma coisa e terminou. A gente tem muito frequentemente esse tipo de retorno do paciente, né? Melhora muito a qualidade de vida. Vai gradativamente percebendo essa mudança. E aí isso incentiva para permanecer no tratamento, né? Identificando novas formas de poder se organizar. Por isso que o tratamento com a participação da família no atendimento infantil faz muita diferença. Porque nós atendemos essa criança uma vez por semana, no máximo 2 vezes por semana. Não existe nenhum ambiente mais influente na vida de uma criança do que o ambiente doméstico. É possível identificar a ansiedade em criança bem pequena?
Com certeza. Qual que é o comportamento ansioso? São crianças que vão ficando... Isso está relacionado diretamente com a educação, não é? As crianças vão se permitindo um espaço cada vez maior. E, em decorrência disso, elas vão ficando mais indisciplinadas, mais sem limites, sabe? Às vezes são crianças que não ficam com os pais o tempo inteiro, não é? Ou que não tem nenhum momento no dia que ficam e estão sempre delegadas a outras pessoas que não fazem parte desse núcleo. Então, essa orientação, quanto mais cedo a gente puder fazer, melhor. Você vai perceber essas crianças assim, que normalmente são as crianças que fazem muita bagunça em casa. São levados, não é? São desordeiros, deixam tudo espalhado. Então, esse tipo de rotina vai alimentando um comportamento ansioso. E quanto mais cedo tratar, melhor? É para começar na infância? É para começar na infância. Esse é um compromisso que os pais devem ter, de chegar, de procurar um psicólogo, procurar uma terapia, até para ajudar essa criança a ter uma qualidade de vida melhor, a ser um adulto mais equilibrado. Porque quanto maior os graus de compromissos que essa criança vai assumindo, não é? Quando ela começa na primeira série, o volume é diferente de quando ela está no oitavo ano, por exemplo, né? Então, esse volume vai gerando reações cada vez mais expressivas de um comportamento ansioso. Por isso que a gente está convivendo com os déficits de atenção com muita frequência. Mas a ansiedade pode causar depressão? Olha, Leia, essas duas são muito parceiras, não é? É difícil a gente falar de uma sem tocar na existência, na presença de outra. Mas a gente vai deixar isso para um próximo programa. Antes de terminar, porque o nosso tempo chegou ao final, eu queria que você desse seu telefone e sua referência para quem quiser falar com você, conversar melhor sobre isso, por favor. Ótimo. Meu telefone é 3891-5970. 3891-5970. E um celular, né? 8868-7443. Você atende onde? Eu atendo na Praça Dr. Cristóvão, que é a pracinha do Hotel Alfa, no número 35, no centro. Alda, te agradeço muito a presença, né? A gente já está aqui combinando um próximo programa sobre depressão, que ela volta com a gente. O Viva Saúde de hoje termina aqui, mais uma vez agradecendo a participação da psicóloga Aldalice Cavalieri, que volta no próximo programa para a gente conversar sobre depressão. Lembramos que este é um programa realizado em parceria entre a TV Viçosa e o programa Medicina Consciente, uma iniciativa do curso de Medicina da UFV. Se você tem críticas, sugestões e comentários a fazer, envie um e-mail para vivasaude@ufv.br. vivasaude@ufv.br, vivasaude@ufv.br, saúde sem acento. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo programa.